Sinopse. Com narrativa ágil e comovente, o romance aborda duas encarnações sucessivas de um mesmo grupo. Dramas sociais nascidos no velho Portugal do século XVIII, em tumultuados tempos de perseguição aos judeus, durante a Inquisição lusitana. Sob a ótica da lei de causa e efeito, desvenda as consequências das escolhas do passado em uma nova etapa terrena, na sociedade escravocrata do Brasil Império. Através de extraordinária teia de acontecimentos e suas repercussões no plano espiritual, cativa a atenção do princípio ao fim do livro, e deslumbra ao apresentar preciosos ensinamentos que exaltam o amor de Deus, a imortalidade e a família. Da Inquisição à escravidão. Romance mediúnico. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Longa é a estrada que palmilhamos em busca da redenção. No limiar da grande jornada somos equipados com dons imensos e infinitas bênçãos, entre eles, a imortalidade e o livre-arbítrio, presentes divinos que ainda não são devidamente avaliados por grande parcela da humanidade terrena. Criados à imagem e semelhança de Deus, em nosso íntimo repousam os germens da perfeição. Contudo, assemelhando-nos ao filho pródigo da parábola messiânica, acorrentamo-nos à herança material e rejeitamos nossos potenciais divinos. Assim, afastamo-nos voluntariamente do Pai. Mergulhamos nos pântanos das paixões. Espalhamos pedregulhos de dor e revolta. Caímos em armadilhas de ambição desmedida. E subimos montículos ilusórios na exaltação de nosso orgulho. Lentamente prosseguimos e, aos poucos, dolorosa exaustão rasga o véu das ilusões. Conscientizamo-nos que em nossa fuga, nenhum subterfúgio substituiu Deus em nossos corações. Sedentos e famintos buscamos o caminho de volta. Regozijamo-nos ao percebermos que embora a trilha da redenção seja estreita, árida e escarpada, o Pai nos espera de braços abertos. Apesar de distantes da plenitude, descobrimos que é possível andar com segurança, pois seja qual for o abismo ao qual nos atiramos, jamais estivemos sós. O amor de Deus, qual sentinela, é chama que não se apaga e vela, permanentemente, por nós. Faz-se presente no Evangelho de Jesus de iluminar a senda, nas dificuldades que nos desafiam a seguir, nas afeições que cultivamos, nas palestras construtivas. Desperta-nos através de livros que convidam a transitar pelas faixas mais nobres da vida. Este é um dos objetivos da narrativa que oferecemos ao querido leitor. As vidas sobre as quais discorremos são reais. Alguns de nossos personagens viveram na Terra até o final do século XIX e já retornaram à pátria espiritual, enquanto a maioria prossegue sua trajetória ainda encarnados. Sem prejuízo da verdade dos fatos, alteramos alguns nomes a fim de resguardar corações que ainda morejam em plena luta terrena. Sem um volume é impossível narrar todas as peripécias que envolvem uma vida. Nosso relato não tem a pretensão de descrever de forma integral duas etapas terrenas. Recordando o velho Portugal do século XVIII, conheceremos dramas nascidos na noite escura da Inquisição e numa próxima etapa terrena observaremos nossos protagonistas em nova roupagem física, no Brasil Império, participantes da sociedade escravocrata. Em ambas as épocas encenaram dramas reais que, ainda hoje, os afligem e ressoam em seus destinos. Preferimos utilizar a simplicidade do cotidiano para nossa reflexão quanto à responsabilidade das escolhas, às vezes tão banais, mas que reverberam em séculos do porvir. Investigamos as consequências de seus atos e, quase atônitos, observamos os resultados diante dos poderosos mecanismos da lei de justiça. Maravilha dos irreverentes, curvamo-nos diante do amor de Deus, que atende a cada uma de suas criaturas em suas múltiplas necessidades de amparo e soerguimento. Ao acompanharmos os desfechos dos inúmeros episódios comoventes, somos surpreendidos pela inevitável conclusão: felizes são aqueles que, exaustos das paixões do mundo terreno, ultrapassando a própria humanidade,
transcendem aos desejos inferiores e reconhecem em Jesus um amor diferente. Manifestamos nossa gratidão ao amigo leitor e oferecemos a singela narrativa a todos, especialmente aos irmãos que ainda não compreendem o quanto a obediência é o mandamento maior, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, nos resguarda dos desatinos que causam tanta dor e distanciam-nos do eterno bem. Agradecemos a Deus por sua bondade infinita. Ele concede-nos a concretização do ideal de propagar uma doutrina que tão profundamente recorda o cristianismo nascente, ilumina consciências e consola. Recordamos Jesus, o profeta inesquecível, compartilhando o cotidiano de um povo ainda embrutecido, que incansavelmente consola as dores e aflições da multidão sequiosa de amparo, fazendo de suas palavras e atitudes cânticos de amor ao Deus único e sempre presente na vida de seus filhos amados. Que Ele seja sempre nossa inspiração, que abençoe o nosso esforço e conceda-nos paz. Primeira parte. Em Portugal. Capítulo 1. De volta a Sintra. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos! Então, seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías 48:18. Era o ano de 1713, em uma fria manhã, diligentes cavaleiros escoltavam o luxuoso coche que passava celeremente. A estrada estreita avançava sobre uma eminência do terreno permitindo ao viajante contemplar o deslumbrante panorama que aladeava. Os bosques espalhados pelas serras e vales exibiam a mata vestida com as cores do outono. Tons vibrantes variavam do cobre ao amarelo, colorindo as copas frondosas. As folhas se deixavam levar pelo vento, cobrindo o chão como se fossem detalhes de um tapete caprichosamente tecido em variados matizes. A carruagem de madeira escurecida, encerada com resina brilhante, ostentava entalhes dourados. O interior luxuoso era revestido com couro macio e tecidos acetinados cobriam poltronas confortáveis. O viajor, Afonso Navarro, era um dos mais importantes membros do clero português, acostumado à solidão viajava sem acompanhantes. Afastou as cortinas e abriu a pequena janela sentindo o ar gelado fustigar-lhe a face. Sem importar-se com as rajadas cortantes ou com a paisagem bucólica, tudo observava entediado. Avistou a velha fortaleza de pedra, construída por antigos invasores mouros, encarapitada em um enorme rochedo. Logo adiante viu as velhas muralhas inexpugnáveis que guardavam mosteiros e conventos. Aqui e ali identificou as pequenas ermidas de pedra, solitárias, aninhadas aos sopés dos montes. O sol dissipara o denso nevoeiro deixando no ar o aroma de pequeninas flores silvestres que coloriam a beira da estrada. O trote ligeiro dos cavalos fazia com que a paisagem mudasse rapidamente. Depois de acentuadas curvas, ele contemplou os vinhedos das prósperas herdades que abrigavam castelos requintados adornados com cúpulas e torres imponentes erguerem-se rumo ao céu muito claro. A riqueza das construções evidenciava o preço da nobreza por aqueles sítios. A região era um destes recantos do planeta Terra que impelia o observador mais sensível a concluir que o divino Criador tudo fazia para agradar aos filhos amados. A vila de Sintra, considerada por muitos como uma joia portuguesa, encrustada entre as montanhas e o Atlântico, para Afonso era apenas uma paisagem familiar. Em verdade, representava uma localidade que jamais desejou rever. Desde que de lá saíra e nunca mais voltara, considerava o lugar como uma espécie de cemitério dos sonhos malogrados. Por mais que buscasse permanecer alheio ao cenário, Afonso não saiu ileso. Indiferentes aos conflitos do viajante, a natureza exibia um esplendor de cores exuberantes, diversas texturas, cheiros familiares. Tais detalhes, mesmo que ignorados, compunham a ambiência, material e espiritual, repleta de um magnetismo forte o suficiente para revolver recordações inquietantes. Uma revoada de pássaros emitindo melodiosos trinados interrompeu a quietude reinante.
Irritado, Afonso fechou a janela produzindo um ruído baixo. Quisera ele ter um dispositivo interno que o permitisse fechar o passado e conter a avalanche de lembranças que julgara haver sepultado para sempre. Partirá há mais de 15 anos. Era o irmão mais novo de numerosa prole. A mãe dedicava-lhe entranha do afeto, o criara com cuidados extremos. Em seus arroubos sentimentais chegava a exigir que as irmãs fizessem todas as suas vontades. A semelhança física com o avô materno era a justificativa utilizada por Pilar, a fim de explicar preferência tão explícita. Recordou a figura da mãe, tão temperamental. Parecia, ainda, ouvir os gritos a lamentar o quanto era infeliz no casamento e que lhe constituía toda a sua alegria. Na infância correra por aqueles campos, na adolescência participara das festas em alguns daqueles castelos e na quinta dos tios ficara noivo da prima Martina. Eram jovens, belos e abastados. No dia das bodas reuniram fidalgos, nobres e familiares ilustres vieram de longe. Tudo parecia conspirar para o enlace feliz. E assim seria, se a ausência da noiva não houvesse provocado o fim do sonho. Afonso compreendeu aquele instante como o momento em que deixou de ser o jovem admirado pelos rapazes e cortejado pelas moças. A partir daquele dia, onde quer que fosse, passara a ser o alvo de olhares curiosos, chacotas veladas, pois ao fato de Martina ter fugido acrescentava-se a ofensa inominável: a noiva o preterira por um judeu, neto de um velho sapateiro, morador da judiaria de Sintra. A família de Martina, ciente do escandaloso vínculo com um judeu, após algumas buscas infrutíferas, desistiu de procurá-la. Padre Inácio, o antigo preceptor e sacerdote que realizaria o casamento, persistiu nas investigações e através das informações de alguns conhecidos acabou por descobrir o paradeiro de Martina. Em uma conversa sigilosa revelou a Afonso que a jovem vivia na cidade de Évora. Ocultou a notícia de que a moça estava viúva, enfatizando apenas que ela passava por grandes dificuldades. Sensibilizado, o padre resolveu auxiliar o retorno da jovem para junto daqueles que poderiam cuidar dela e Afonso aderiu ao projeto. Sem nada revelar à família dele e de Martina, organizou uma pequena expedição e partiram animados por desejos opostos. O clérigo bondoso ansiava cuidar de ambos, da moça imprudente e do ex-noivo traído. Afonso, por sua vez, não desejava nada mais além do encontro com o judeu a quem atribui a culpa de todos os seus infortúnios. No endereço procurado encontraram apenas uma anciã desvalida de quaisquer bens materiais. Dela obtiveram tristes e inesperadas informações. Martina ali morara, viúva, pois o judeu que desposara faleceu vitimado de grave doença. Ela que ficara só e grávida, pereceu logo após o parto. Chorosa, a proprietária da casa e cuidadora de Martina, trouxe alguns objetos da morta. Afonso reconheceu os brincos que mandara fazer para a jovem como o presente de noivado. Enquanto observavam outros pertences que identificaram ser de Martina, Padre Inácio chorou pela menina que vira crescer alegre e vivaz. Consumido pelo rancor, Afonso não chorou, sequer lamentou não poder salvar a prima de mais uma aventura mal-sucedida, como fizera inúmeras vezes na infância e adolescência. O ódio lhe causava vertigens diante da ausência daquele que gostaria de trucidar e em vão procurou. A custo conteve a imperiosa vontade de destruir o tosco mobiliário da choupana. Ouviram o choro de um recém-nascido, era o filho de Martina. Tomado de compaixão o padre o aconchegou nos braços. Afonso sequer o olhou, mas não impôs nenhum entrave à decisão do pároco quando esse resolveu voltar a Sintra levando a criança. Apenas organizou a viagem em silêncio, recusando-se a colaborar nos cuidados com o pequeno órfão. Como se tivessem ocorrido ontem, a memória lhe trouxe as cenas em todas as minudências. Afonso suspirou e esfregou os olhos em um gesto impotente diante das dolorosas lembranças.
Após um trecho sinuoso da estrada, o barulho da batida dos cascos dos cavalos nas pedras que pavimentavam as ruas o tirou dos devaneios. Abriu novamente a janela e contemplou a cidade que o vira nascer e crescer. O gracioso casario de Sintra apresentava as fachadas de pedras, janelas ornamentadas inspiradas na arquitetura gótica e algumas paredes revestidas com a arte da azulejaria portuguesa. Afonso obrigou-se a concentrar-se no presente. Recordou os intermináveis períodos de clausura, o quanto havia lutado consigo mesmo para reaver o domínio das emoções e concluiu que não havia retornado a fim de exumar antigas ilusões. Estava ali, pela última vez, atendendo ao chamado de um homem muito doente que talvez fosse o único amigo que realmente tivera. Era Padre Inácio, o mestre que lhe ensinara não só a catequese, mas também um amigo que o acompanhara durante o transe difícil que sobreviera ao vexame do malfadado noivado. Conduzida por pequeno séquito, a carruagem imponente parou junto à casa paroquial. Afonso vestia o costumeiro hábito branco, quase inteiramente coberto por uma capa preta, traje tradicionalmente usado por frades dominicanos. Subiu os degraus rapidamente, com passadas fortes e ritmadas. Um dos criados observou sua chegada, impressionado com a visão do cortejo bélico-religioso, com o poderio emanado pelas insígnias visíveis nas portas da carruagem e com as vestes clericais que o identificavam como membro da Ordem de São Domingos. O servo abriu a porta e o deixou entrar sem a necessidade de anunciá-lo, apenas informando que o padre encontrava-se no salão principal. Atraído pela música que ressoava no interior da ampla edificação, Afonso dirigiu-se ao salão. Deteve-se ao vislumbrar um jovem que dedilhava o cravo com maestria. Observou os dedos ágeis que extraíam delicadas sonoridade. Finalmente, foi em direção ao antigo preceptor. Alquebrado pela doença, Padre Inácio não conseguiu levantar-se para cumprimentar o pupilo que há quase 20 anos não encontrava. Os olhos brilhavam de satisfação na face abatida. Afonso, seja bem-vindo. Por breves segundos Afonso esqueceu-se de que era uma autoridade portadora de inúmeras credenciais. Em um movimento automático viu a si próprio repetir um gesto aprendido desde a mais tenra infância, inclinar-se, segurar as mãos encarquilhadas de Padre Inácio, beijá-las e dizer: "A bênção, Padre Inácio. Deus te abençoe, meu filho." Embora a voz estivesse fraca, Afonso percebeu que a ausência protocolar do cumprimento divertira o padre. Observou nele a aparência frágil de quem estava muito doente. Ainda lembrava o quanto ele gostava de música. Sem demora, disse: "Podem continuar. Não gostaria de atrapalhar tão animado o recital." "Oh, não. Meu talento é apenas divertir Padre Inácio." Falou o moço sentado junto ao instrumento musical. Pela primeira vez, Afonso encarou o rapaz. Fixou o olhar no jovem, examinou-lhe detidamente os traços, ondulados cabelos negros, nariz levemente aquilino, na face morena os olhos surpreendentemente azuis eram alados por longos cílios escuros. Mentalmente, o catalogou como um mestiço, talvez um descendente de árabes. Percebendo o interesse, o afável ancião apresentou o moço. "Este é Amadeu, Afonso." O frade achou estranhamente familiar e não se conteve. "A que família de Sintra pertences?" "Padre Inácio é a família que conheci, vivo aqui desde que nasci." O jovem inclinou-se em uma mesura para cumprimentá-lo dizendo: "Encontro-me à vossa disposição, Frei Navarro." O rapaz tinha uma expressão serena e alegre. E ao observar o sorriso amável, Afonso soube quem ele era. Olhou para Padre Inácio e, em um entendimento silencioso, leu em seu olhar o que havia adivinhado. Aquele rapaz herdara o sorriso largo e os olhos da mãe. Era o recém-nascido que buscaram em Évora e que ficara aos cuidados do padre. Era o menino de Martina, a noiva fugitiva.
Por sua vez, o pároco observou que Afonso exterminara todas as características do rapaz jovial que um dia fora. Os cabelos, antes dourados pela longa exposição ao sol, estavam muito curtos e escurecidos. A pele pálida indicava que ele não mais andava pelos campos. Os olhos claros, antes calorosos, agora pareciam desprovidos de vivacidade. Alto, impressionava pela aura de autoridade e sisudez. A espontaneidade de outrora não mais existia. A voz baixa, a expressão taciturna e as mãos cruzadas abaixo do tórax evidenciavam traços da severa rotina conventual a qual fora submetido. Gostaria de estar a sós com Afonso. Solicitou Padre Inácio, fazendo com que Amadeu e os demais se ausentassem do salão. Filho, como vês, não me encontras em bom estado. Gostaria de ouvir o que realizaste em todo esse tempo de ausência. Mas as minhas energias estão escassas. Prefiro explicar-te sem rodeios a importância do assunto que me obrigou a chamar-te. Padre Inácio falava com a voz entrecortada por tosses, demonstrava dificuldade para respirar e Afonso apenas assentia com a cabeça. Afonso, há quase 20 anos nos unimos para tentar auxiliar Martina e coube a minha tarefa de encaminhar o órfão. Como primeira providência, adverti os pais de Martina que eles tinham um neto. Desprezaram-no por todo esse tempo, exceto a mão dela que no ano passado, em seu leito de morte, entregou-me uma pequena fortuna que assegura o futuro dele, uma vez que não fora reconhecido como neto e assim não herdará nenhum quinhão da herança de Martina. Devido aos seus traços israelitas de origem obscura, foi impossível encontrar um lar adotivo para ele. Por fim, considero que o Senhor Jesus, compadecido de minha solidão, enviou a mim como um presente. Desde que aqui chegou, Amadeu iluminou meus dias com a mais pura alegria. Eu amei como se ama um filho e procurei ser o melhor pai possível. Proporcionei-lhe os melhores mestres e ele, além de ser brilhante músico, revelou aptidões inatas, dominando com facilidade extraordinária diversos idiomas. Apesar da pouca idade, hoje é um dos melhores auxiliares de nosso educandário. Um acesso de tosse obrigou o clérigo a parar. Afonso, que rejeitava o sentimentalismo e apreciava a objetividade, aproveitou para interrompê-lo. Sempre soube que o protegeria. Tantos detalhes são desnecessários. Ouça-me com atenção. A voz fraca do padre não impedia que o tom fosse imperativo e prosseguiu sem esperar uma réplica. Amadeu está muito acima destes dotes intelectuais que te resumi, pois sei que florescem em seu coração os mais ricos dons de amor ao próximo. Pensei evangelizá-lo e surpreendia-me ao ouvir sempre um entendimento novo sobre a aplicabilidade do evangelho em nossa vida diária. Acompanhava-me em visitas aos que sofrem e diante de alguns quadros dolorosos sempre oferecia um sorriso, um afago. Jamais necessitei repreendê-lo. No decorrer do tempo, passei a ter a certeza de que ele compreendia minhas carências. Apenas deixava que eu amasse e acreditasse que estava cuidando dele. Compreendeste? Ansioso para por fim ao discurso que o impacientava, Afonso apenas sinalizou afirmativamente. Satisfeito, o padre continuou. Sei que estou em meus momentos derradeiros aqui na terra e gostaria que Amadeu se transferisse para Lisboa a fim de viver em tua companhia. Solicitei a ele que o faça por 2 anos, até que complete 20 anos e esteja mais amadurecido. Verdade? E o que eu poderia fazer por um ser que parece tão acima das mesquinharias humanas? O padre desconsiderou a nota de cinismo que acompanhou as perguntas. Retrucou com a sinceridade de quem era íntimo e o conhecia bem. Creio que muito pouco. Mas, ele poderá fazer muito por ti. Afonso resmungou um impropério e o padre, ignorando-o, continuou. Talvez ele consiga ensinar-te a amar e a confiar de novo. Enfim, o pároco conquistou toda a atenção de Afonso.
Acostumado a ordenar e ser obedecido, ele aturdiu-se, por um momento, impactado diante da ousadia de alguém que lhe atirava fácil uma verdade dita de forma tão simples e, aparentemente, tão despretensiosa. Sob o olhar penetrante do padre, percebeu que ele lia em seu íntimo tudo que ele tão habilmente lutara para esconder. Buscara o sacerdócio, desfrutava de um poder que lhe proporcionava prestígio e riquezas materiais, colocara-se de corpo e alma a serviço da igreja. Executava com perfeição todos os ritos dos sacramentos religiosos, mas fechara-se para qualquer afeição. Distribuía conselhos e advertências às criaturas que se debatiam em crises de profundos sofrimentos, sem sentir nenhuma nuance de compaixão. Apenas fazia o que achava ser o seu dever no caminho que escolheu, sem jamais envolver-se emocionalmente. Interrompeu os pensamentos que o incomodavam, pois não tinha o menor desejo de discutir as próprias emoções e preferiu retrucar secamente. O rapaz já foi consultado. O rapaz chama-se Amadeu e se não tivesse obtido o consentimento dele, não teria falado contigo. Não posso deixar de dizer que estamos diante de uma situação esdrúxula. Eu sou um sacerdote, mas é ele, o Salvador da minha alma, que padece na escuridão de meus pecados. Afonso, meu filho, desejo que acolha Amadeu por 2 anos. Ele conhece toda a história. Está ciente de tua ligação com a mãe dele, sente-se em dívida contigo. Ele sabe que a vida de um sacerdote é muito solitária e está grato pela possibilidade de proporcionar-te companhia. Considere apenas isso. Em silenciosa reflexão, Afonso ponderava que não poderia deixar de atender ao último anseio de Padre Inácio. Com ele aprendera as primeiras lições, as melhores orientações na juventude e obtivera total apoio após a fuga de Martina. Concluiu que não seria difícil instalar o rapaz em Lisboa, uma vez que Amadeu tinha tantos dotes intelectuais, poderia facilmente conduzi-lo a uma função entre os numerosos encargos que o Tribunal da Fé requisitava. Assim será. Concordou Afonso, considero que também tenho favores a retribuir e atenderei ao pedido. O senhor fez de um judeu um cristão, fato extraordinário que me faz ceder sem maiores delongas. E afinal, se o descreve quase como um santo, talvez eu o transforme num colaborador capaz de enfileirar conosco na defesa da igreja contra os hereges. Se assim ocorrer, será a coroação de nossa tarefa. Uma espécie de batalha final, uma ajuste de contas como o judeu infame que enredou Martina em uma fuga ridícula e causou sua morte prematura. Sem esconder a contrariedade explícita nas feições contraídas, Padre Inácio preferiu silenciar. Recolheu-se ao leito em profundas reflexões. Recordava com nitidez o dia em que Pilar, a mãe de Afonso, lhe falara sobre o futuro do antigo pupilo. Ele desejava tornar-se um sacerdote. Utilizando de muita franqueza, o pároco recusou, não apenas a incentivá-lo, declinou também do pedido para interceder junto às autoridades clericais para que o rapaz ingressasse em um dos conventos da região. Chamou a atenção de Pilar para o fato de que Afonso não fora talhado para a dura vida na clausura. Tentar explicar que o mesmo jamais manifestara a mínima vocação para pastorear almas e a motivação de aliar-se à igreja era apenas um meio que lhe proporcionaria o ensejo de vingar-se, em outros judeus, a ofensa outrora sofrida. Mal pronunciara a resposta e tornou-se alvo de uma saraivada de acusações da geniosa mulher. Em meio a severas críticas foi acusado de estar trabalhando contra o clero, de tal modo que ela se via obrigada a mobilizar outras influências para transformar Afonso em um grande líder da igreja e não apenas em padre de poucos méritos, esquecido nos confins de um distrito. Banhada em lágrimas que evidenciavam forte desequilíbrio, finalizou o pequeno discurso descrevendo outro filho inconsequente, as filhas doidivanas, os genros insuportáveis, dizendo que apesar do vexame de ter sido abandonado no altar, Afonso ainda simbolizava a única esperança de ver o nome da família enaltecido pela sociedade.
fechou a porta da sacristia com um estrondo e saiu sem sequer despedir-se. Os comentários desairosos não ofenderam o padre. Pilar era velha conhecida, nunca esconder o quanto valorizava o poder e a riqueza material. Quantas vezes ele tentara orientar, não apenas Pilar e o marido, mas a comunidade a qual servia, para o sagrado dever dos pais. Quantas vezes repetiu que antes de proporcionar conquistas das glórias do mundo, a missão grandiosa dos pais é atrair os filhos rumo às glórias de Deus. Quantas vezes insistiu, orientou, particularmente a Pilar, sobre a necessidade de auxiliar Afonso no exercício de virtudes como a humildade e a compaixão, enfatizando a necessidade de uma educação que abrangesse os sentimentos e não apenas o intelecto. Em uma última tentativa conversou a sós com Afonso. Se ele queria servir a Deus, por que não o auxiliava a servir os necessitados dos arredores? Por que não aguardava o tempo que suaviza as contrariedades e talvez lhe trouxesse novas oportunidades de construir um lar? Servir a comunidade e a família não seria também servir a Deus? Novamente falou para ouvidos surdos. E agora, quase 2 décadas depois, intimamente, ainda lamentava a concretização de ambas as expectativas. Conforme pressentir e temer, revia o antigo aluno mais cético e indiferente, mais arraigado em crenças destruidoras. Nos últimos anos obtivera notícias sobre Afonso que confirmavam, também, as previsões de Pilar Navarro. Ele fora muito além de um simples padre de uma pequena paróquia. A disciplina férrea que o caracterizava o fez atirar-se ao projeto que convertera em novo sentido para a sua vida. Aferrou-se aos estudos, em breve tempo ordenou-se e transformou-se em um sacerdote erudito que dominava profundamente os intrincados códigos de normas eclesiásticas. O empenho com que defendia os dogmas da Igreja chamou a atenção de seus superiores e logo galgara postos cada vez mais relevantes. Tornara-se Frei Navarro, vinculado à Ordem dos Dominicanos, uma importante vulta do Tribunal do Santo Ofício, em Lisboa. Era um perseguidor de judeus. Padre Inácio respirou pausadamente enquanto, em prece, dialogava com Jesus. Quantas ovelhas rebeldes o Senhor lhe enviara? Ligeira melancolia assaltou ao sentir que muitas batalhas pareciam perdidas. Sentia que tivera mãos frágeis na condução do rebanho. Porém, confiava que o divino pastor, cheio de amoroso poder, a quem verdadeiramente pertencia o redil e, também, as ovelhas, saberia conduzir a todos. Dias depois, o próprio Frei Afonso Navarro conduziu o serviço religioso durante as exéquias de Padre Inácio. Nobres, campônios, órfãos, viúvas e inúmeros moradores dos arredores compareceram para homenagear o homem que dedicara toda uma vida àquela comunidade. Impassível, Afonso suportou os olhares de curiosidade. Alguns mais afoitos ousaram quebrar a fria reserva para um cumprimento mais efusivo, para logo desistirem diante da expressão soturna e indiferente. Julgando que pelo bondoso mestre valia a pena exceder em uma postura mais caridosa, Afonso atendeu ao pedido de Amadeu e permitiu que Fortunato, outro órfão acolhido pelo padre, e Josefa, colaboradora nos serviços domésticos na casa paroquial e muito afeiçoada aos rapazes, os acompanhassem rumo a Lisboa. 2 anos decorreram céleres. Reencontramos nossos personagens morando na residência do frade, situada nos domínios de um dos conventos ocupados pela Ordem de São Domingos. Fortunato trabalhava em uma companhia pesqueira. Josefa, obedecendo às restrições impostas à presença feminina no convento, assumiu tarefas na cozinha mediante o acatamento da norma de transitar apenas nos limites daquele local e de seus aposentos, sem jamais adentrar em outros ambientes do claustro. Amadeu recusara os insistentes convites de Afonso para que se tornasse um dos agentes que colaboravam no Tribunal Eclesiástico do Santo Ofício. Escolhera continuar preceptor em um dos vários educandários católicos localizados na cidade.
No decorrer dos meses seguintes, ainda tentavam adaptar-se a uma cidade onde a vida transcorria em ritmo bem mais veloz. Capítulo 2. A família Rosenthal. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus. João 10:16. Naqueles tempos sombrios, o clero era uma força tão dominante quanto o Estado. Os judeus catalogados como hereges tornavam-se alvos de processos fundamentados em acusações absurdas, não raro, mentirosas, e extraídas de testemunhos falsos. Idosos e jovens, homens e mulheres eram presos, seus bens confiscados, torturados e muitas vezes mortos. Apesar de tão acerbas perseguições, prosperavam. A tenacidade diante dos obstáculos, o apreço ao trabalho e o culto à família os faziam moderados e previdentes. Levi Rosenthal era um desses judeus que trabalhava incansavelmente. Após a morte prematura dos pais, ele assumiu o compromisso de amparar as irmãs e considerou-se vitorioso quando os viu seguras, ao lado dos esposos que haviam sido escolhidos pelos pais, desde tenra idade. Ele desposara Isabel, uma noiva que também fora escolhida pelas respectivas famílias. E sentia-se realizado em suas aspirações, pois em um desses aparentes acasos felizes, o seu desejo coincidiu com as aspirações dos progenitores. Seu coração nunca elegera outra amada, seus olhos nunca contemplaram mais bela criatura, em verdade, tão bonita que incomodavam as atenções que ela despertava. Afligia-se por deixar-se levar pelo ciúme, o que resultava em muitas justificativas íntimas. A princípio dizia a si mesmo que desejava protegê-la, uma vez que era muito jovenzinha quando se casaram. O tempo passou. A maternidade lhe trouxe algo da beleza de uma Madonna etérea, e Levi ponderava que uma mulher bonita, com ascendência judia, em tempos de tantas perseguições deveria centuplicar a segurança em torno dos próprios passos. Certa vez, sem conter inquietação, confessou a Isabel o quanto lhe era desagradável que outros a olhassem, desfiando um rosário de alegações para que permanecesse tão cioso dela. Isabel sorriu, exibindo um mar de terna compreensão, fazendo-o sentir-se tolo em suas justificativas quase infantis. Passaram a tratar do assunto sem se agastarem e Isabel, muitas vezes, o fazia rir de si mesmo diante dos ciúmes infundados. Apesar das tragédias que vitimavam os judeus, juntos edificaram um lar harmonioso, tal qual um oásis em meio a um deserto repleto de morte e desolação. Sabia, porém, que a felicidade conjugal não o tornava imunes aos perigos constantes. Assistira à destruição de muitos amigos, e vezes sem conta cogitou a hipótese de transferir-se com a família. Mas, para onde iriam? Suas irmãs viviam em Londres e muitas vezes se viam às voltas com ameaças de expulsão. Isabel e os filhos argumentavam que o fato de serem judeus não os excluíam da nação portuguesa. Portugal, porventura, não seria a pátria de todos eles? E assim prosseguiam. Entre o doce enlevo da vida familiar e o receio causado pelas impactantes notícias de escabrosas perseguições, Levi consagrava todo o tempo livre à família. Sexta-feira era um dia que trazia a promessa de horas felizes. Semelhante aos irmãos de raça, residentes em Portugal, fora obrigado a declarar que abandonara as práticas pertencentes ao judaísmo. E não obstante soubessem que o dia é consagrado a Deus, o Shabat, conforme os judeus o nomeavam, constava no rol de crimes, permaneciam com o costume secular. Afinal, pensava ele, como negar a si mesmo e à família o doce interlúdio que simbolizava o dia do descanso? Desde remotos tempos aprendiam que um dia da semana deveriam esquecer os anseios relativos à vida terrena, recolher-se e buscar uma comunhão mais profunda com Deus. Naquele dia, a tarde ia pelo meio quando chegou à sua casa.
A movimentação diferente lhe fez perceber que os preparativos estavam adiantados. A residência tinha o perfume das flores espalhadas em belos arranjos e o aroma dos tradicionais pães. A fim de se protegerem de possíveis denúncias, nesses dias, preferiam dispensar os servos. Ele logo avistou os filhos tocando e cantando as velhas canções hebraicas e a esposa diligentemente arrumando a mesa. Após se preparar, juntou-se à família. Todos usavam as melhores roupas e Levi admirava a esposa muito bonita em um vestido azul, enquanto ela e a filha acendiam as velas. Isabel recitou a bênção de agradecimento a Deus rogando saúde e amparo. Recordando o trecho da Torá no qual Jacó abençoava o filho José, o casal revivia a tradição e orava abençoando os filhos. Em uma referência à divina providência alimentando os filhos, Levi serviu o pão que recordava o maná que veio do céu e o vinho, símbolo de alegria e vida para os judeus. Papai, Simão nunca acende as velas, por quê? Perguntou Esther demonstrando o tédio ao auxiliar a mãe a realizar a tarefa. Filha, a tradição nos ensina que a matriarca Sara foi a primeira a acender as velas que marcam o início do dia do descanso. E assim compartilhamos essa verdade com as meninas, por compreendermos que nas mãos das mães judias repousa a preservação dos ensinos da Torá. Não é a tua mãe que desde o berço a embalava cantando salmos. Não é assim que compreenderam as primeiras palavras em hebraico. São as nossas mães que nos ensinam a adorar ao Deus único e obedecer às suas leis. Nosso povo é marcado por perseguições cruéis que nos levam, muitas vezes, ao exílio, temporariamente submetidos à escravidão, em contato com povos rudes e pagãos. Não fossem as matriarcas a nos ensinar o hebraico, que é a linguagem utilizada pelos profetas, como compreenderíamos a lei, que é patrimônio divino oferecido ao povo judeu. No Shabat, quando ela acende as velas e recita a bênção, assegura-nos que as trevas exteriores não conspurcarão nosso lar. Tua mãe não é a luz de nossa casa. Sim, minha mãe é muito preciosa. Que Deus me auxilie a ser uma esposa assim. Emocionada com o diálogo entre pai e filha, Isabel se inclinou beijando a face da jovem e brincou. Veja só, Levi, nossa garota, ainda ontem era um bebê e agora já fala em casamento. Sentindo-se uma anciã, do alto de seus 15 anos, Esther replicou solenemente. A senhora e papai se casaram jovens, Simão tem uma noiva prometida, e se eu ficar eternamente solteira, a quem irei acender as velas e iluminar? Levi e Isabel logo identificaram a imaturidade e fragilidade emocional da filha, fato que lhes trazia preocupações e os mantinha cautelosos diante da possibilidade de casá-la por simples conveniência. Levi pacientemente observou. Filha, tu és bondosa, obedientes aos teus pais e a Deus. Rogaremos a ele para que encontre um bom rapaz. Tenho certeza que irão construir um lar tão iluminado quanto o nosso. Simão interpôs. Esther deveria sentir-se honrada pela tarefa de acender as velas e assim reviver uma das mais antigas tradições de nosso povo. É uma simbologia muito poética retratando um amor sublime encontrado nos corações maternos, um sentimento forte e nobre capaz de unir e guiar a família. A luz que as mães refletem vem de um amor semelhante aos sentimentos delas, porém maior e mais intenso. Vem de Deus que vela por todos os seus filhos sem ater-se a quaisquer diferenças, pois aos solteiros e os viúvos, e nesses casos eles próprios acendem as velas. Isabel e Levi entreolharam-se encantados. O filho mais velho constantemente os surpreendia, ao alcançar sublime compreensão de assuntos muito complexos para um rapaz que tinha apenas 17 anos. Além do descanso e adoração, o Shabat é também dia de estudo. Levi abriu antigos rolos de pergaminhos onde estavam escritos o Pentateuco, o Mosaico e os livros dos profetas. No livro de Isaías, capítulo 53, leu os seguintes versículos. Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca,
era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Levi terminou a leitura e comentou a profecia de Isaías. Enalteceu a linguagem poética e sublime, observou quanto era repleto de informações sobre a vinda do Messias. Simão complementou dizendo: a precisão de Isaías é notável, especialmente quando consideramos que ele contemplou Jesus aproximadamente 700 anos antes de sua vinda. Isabel e Levi eram um dos muitos casais de judeus que forçosamente aparentavam ser cristãos. Ao aderir aos preceitos católicos, uma das concessões obrigatórias foi encaminhar o filho para ser educado em instituições dirigidas pelo clero. Sabiam que o rapaz cultivava ideias cristãs e atribuíam tal fato à influência dos padres. Apesar de contrariados, prosseguiam sem admoestá-lo com princípios rígidos, aguardavam a passagem do tempo, a maturidade que o faria retornar aos fundamentos da lei de Moisés. Com efeito, Simão ouvira o chamado de Jesus e o amava de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Embora sentisse que suas convicções não se modificariam, tratava as expectativas dos pais com delicadeza, em uma ânsia contida de tudo partilhar com eles. Quando surgia alguma oportunidade, tecia breves comentários sobre Jesus, sempre reverenciando, também, a Moisés como o grande missionário que possibilitou a revelação das leis divinas e preservou a crença em um Deus único. Levi contestou: filho, Isaías apresenta o Messias como um príncipe da paz. E o que me diz da perseguição sem tréguas sofrida pelo nosso povo? Não é em nome de si mesmo Jesus que se promove destruição e morte? Quantos amigos presos, bens confiscados e outros tantos desaparecidos? Veja o nosso caso. Precisamos de muita coragem e cautela para permanecer aqui e assim viver desfrutando de relativa paz. Não fosse a intercessão de corações amigos, especialmente do Marquês de F junto ao rei, seríamos expoliados até de nossos nomes durante aquele ritual de batismo que fomos constrangidos a participar. Tomaríamos o nome de um santo do dia, assinaríamos fontes ou oliveira em uma alusão à água e às árvores do quintal ou adotaríamos o nome do padrinho, em total desprezo aos nossos antepassados. Não é revoltante? Simão olhou o pai com compaixão. Sabia o quanto ele lutava para mantê-los em segurança. Sim, papai. Essas práticas são abjetas e desumanas. Porém, não provém do Evangelho do Cristo e sim do coração endurecido dos homens. Ao longo da história temos notícias de guerras sangrentas em nome de Jesus. Em todos os tempos há homens revestidos de autoridade, mas desprovidos da real nobreza que é ser justo e bom diante de Deus. Outrora,
judeus e romanos encontraram justificativas para conduzir Jesus a inomináveis humilhações e martírios, não é verdade? E hoje, aqueles que engendram perseguições ao nosso povo, mantêm a consciência adormecida e cometem todos os tipos de arbitrariedades, esquecidos que o próprio Senhor disse ter vindo não para destruir a lei de Moisés e sim para cumpri-la. Apesar disso, e do fato de Jesus ter vivido a exemplificar o amor a Deus e ao próximo em sua mais elevada expressão, sabemos dos atos abomináveis praticados por sacerdotes que dizem representá-lo. Semeiam dor e ódio que um dia retornarão como débitos na economia da vida. Não seriam esses clérigos, antes de tudo, doentes da alma e necessitados de nossas preces? Levi refletia em silêncio. Sabia que o Simão aprendera com aquele Jesus a perdoar os inimigos e a orar pelos que perseguem e caluniam. Sentia-se incapaz de algo dizer quando reconhecia que faltava a si próprio a aceitação de tais preceitos. Enquanto Esther bocejava aguardando o instante em que poderia se retirar para os seus aposentos, Isabel continuou o assunto. Simão, custa-me a crer que Jesus, massacrado e vencido, seja o Messias contemplado pelos profetas. O nosso povo esperava e ainda aguarda um príncipe detentor de poderes extraordinários, capaz de grandes feitos, como até mesmo devolver o poderio ao povo de Israel, de proporcionar uma pátria aos filhos escolhidos por Deus na grandiosa missão de divulgar a crença e a adoração a um único Pai Celeste. Mãezinha, é certo que recebemos profecias anunciando um príncipe vencedor, condutor de um povo à ascensão gloriosa. E os profetas não se equivocaram. Peço que considere o povo de Israel como a humanidade inteira e responda: haverá poder maior que aquele capaz de atrair toda essa multidão ao Senhor Supremo do Universo. Jesus veio investido de tais poderes a fim de promover a aliança definitiva entre a comunidade terrena e Deus. Quem aprende a amar Jesus consegue seguir seus passos. Este laço estreito nos proporciona uma relação de confiança com o Messias, concede-nos luz e coragem necessárias para sermos fiéis à vontade de Deus. Assim, sentir-nos-emos como um filho amado em quaisquer circunstâncias, mesmo diante da dor. Por um instante Esther abandonou a de enfado e foi em tom de desafio que perguntou: Ora, Simão, o que os padres têm ensinado sobre a vontade de Deus é o que está expresso na conduta deles. Com paciência, Simão, esclareceu atenciosamente. São justificáveis as restrições que desenvolvemos em relação ao clero, pois vivemos acossados por um tribunal que não hesita em perseguir e ferir, porém, nem todos os sacerdotes estão no grupo desses que fazem parte do Santo Ofício. Recordam-se de meu amigo Amadeu, um dos preceptores do educandário. Órfão ao nascer, foi criado por Padre Inácio, um homem bondoso, do qual sempre conta histórias repletas de amor ao próximo, fazendo-nos crer que ele foi um sacerdote que viveu a doutrina de Jesus em sua pureza. Amadeu utiliza tais episódios para ilustrar nossas aulas e nos faz desejar tê-lo conhecido. Retornando à sua pergunta, Mana, eu falei da vontade de Deus expressa na lei eterna, assim como, no Evangelho de Jesus, amar a nós mesmos, cultivando nossas virtudes e permitindo que nossos potenciais divinos floresçam, compartilhar essa aventura com o próximo, amando toda a criação e consequentemente a Deus. A pequena família permaneceu em silêncio, cada qual meditando nas últimas palavras. A suave melodia do cravo e a maviosa voz de Simão finalizou o momento de estudos, ao entoar uma antiga canção inspirada no folclore da cultura hebraica, cujos versos falavam da alegria de viver. Os conceitos discutidos eram demasiadamente elevados para aquelas pessoas que, embora não fossem más, não conseguiam alcançar a profunda verdade contida nas palavras de Jesus. Exceto Simão, que apesar de ter apenas 17 anos de idade, expressava a elevação da qual era portador através da maturidade que ultrapassava seus poucos anos de vida. Era uma destas almas amadurecidas em muitas romagens terrenas. Vestira corpos de súditos e nobres,
respirar o ar de muitas localidades e forjar a própria personalidade no sacrifício e renúncia de si mesmo em favor do mais frágil. Em especial do grupo familiar a que permanecia ligado, ao longo dos séculos, por profundos vínculos de amor, pois, embora eles também fossem espíritos antigos, ainda permaneciam aferrados aos acanhados horizontes da terra. Simão trilhara, muitas vezes, caminhos a serviço da doutrina do Cristo e nele se inspirava, ao propor a si mesmo que jamais deixaria de cercá-los de um amor que não se cansa. Desejava vê-los mais espiritualizados, ainda que tal tarefa lhe custasse mais alguns séculos de trabalho. Assim é que a pluralidade das existências explica as diferenças entre filhos nascidos e educados no mesmo lar. Simão era detentor de grande elevação espiritual, ao passo que Esther, espírito ainda frágil, inspirava cuidados e ali estava para ser auxiliada. A sua presença proporcionava aos pais e ao irmão a oportunidade de exercitarem a paciência, o devotamento e a esperança de um dia vê-la fortalecida e confiante. A sucessão de encarnações amplia nossos laços de afeição, fazendo com que, frequentemente, reencontremos almas queridas sem que na atual existência haja vínculo consanguíneo. Era o caso de Simão e Amadeu, o órfão de Padre Inácio. Amadeu era um de seus preceptores, e Simão afeiçoara-se a ele como se irmãos fossem. Velhos conhecidos em anteriores encarnações, o reencontro acontecera no clima da mais alta fraternidade. Além da convivência no colégio, diversas vezes Amadeu visitara em casa, ocasiões em que estudavam e meditavam a respeito do Evangelho de Jesus e junto dele Simão sentia-se compreendido em sua fé cristã. Gratidão imensa a todos os membros do canal, que Deus lhes dê muito mais. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Afonso e Isabel. Ora, aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real, e do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. 2 Samuel 11:2. A descoberta e colonização de territórios ultramarinos promoveram a expansão do território português. Assim, a economia ganhara novo impulso. A grande circulação de pessoas e mercadorias contribuía para transformar Lisboa em uma grande metrópole comercial. Seus mercados estavam impregnados dos aromas da pimenta, canela e variadas especiarias que encantavam e despertavam a curiosidade dos transeuntes. Ouro, prata, tecidos finos, porcelanas, açúcar, madeiras diferentes, produtos oriundos de diferentes partes do planeta deslumbravam e promoviam a cobiça. O porto e no rio Tejo tinham ritmo efervescente. Nas embarcações de variadas dimensões e provenientes de diversos lugares, chegavam e partiam soldados, mercadores, missionários, aventureiros e curiosos. Ouvia-se variados dialetos e línguas e essa espécie de Babel dava uma feição cosmopolita à velha capital. Tal expansionismo promovia o fortalecimento militar e econômico atrelado à luta para converter populações vencidas ao cristianismo, tal qual o concebia a Igreja de Roma. Encontramos nosso personagem, Afonso Navarro, compenetrado na tarefa de perseguição aos judeus e vigilância aos convertidos ao cristianismo. Com afinco, participava ativamente da análise dos processos, ouvia os interrogatórios e como tinha grande ascendência sobre o inquisidor mor, o parecer que emitia, na maioria das vezes, valia como uma sentença definitiva. Nomeado pelo rei Dom João ao posto de inquisidor, preferia a parte burocrática, que retratava em números e nomes, a imensa quantidade de dados que compunham o Tribunal da Fé em Lisboa. Mapear a cidade, localizar as concentrações da população de origem semita. Organizava as informações obtidas pela vasta rede de investigadores.
Alguns eram espiões sagazes infiltrados em variadas castas da sociedade lisboeta. Documentar as famílias dos judeus convertidos, os chamados cristãos novos, que estavam sempre sob severa vigilância. Analisava as denúncias com a rigorosa observância da bula eclesiástica, bruxaria, sortilégios, o judaísmo dos cristãos novos, o luteranismo, o islamismo, tudo e qualquer comportamento que evidenciasse ser contrário aos sacramentos católicos era um pecado, um crime a ser punido. Periodicamente o Tribunal da Fé organizava um médito de fé, ocasião em que os inquisidores proclamavam à população que seriam concedidas graças, espécie de indulto que absolvia aqueles que confessassem e justificassem seus pecados com o desejo de emendar-se, conforme os critérios estabelecidos em documentos emitidos pelo Sumo Pontífice. Era um ato que abrangia toda a comunidade de uma cidade. As inúmeras atividades envolviam Afonso de forma intensa e não fosse um encontro inesperado com uma mulher que possuía beleza singular, talvez permanecesse assim até o final daquela existência. Enquanto fazia uma ronda pela cidade, Afonso a viu pela primeira vez. A mulher ia em passo apressado, acompanhada de um rapazote, nas imediações do castelo de São Jorge. O jovem que a seguia levava um cão que escapou de suas mãos e atravessou a rua correndo. O temerário animal tentava abocanhar as pernas dos cavalos, correndo o risco de ser pisoteado. Afonso ordenou que os condutores parassem e não conseguiu deixar de observá-la auxiliando o rapaz a conter a rebeldia do animal. Quando concluíram a tarefa, ela alisou o cão falando docemente com ele. Encarou o rapaz e disse algo que os fez rir largamente. Afonso observou a judia Isabel Rosenthal e o filho Simão, notou a semelhança física entre os dois e cogitou que talvez fossem irmãos. Repentinamente, eles prosseguiram e Afonso ordenou ao cocheiro que continuasse. Logo adiante os perdeu de vista no emaranhado de ruas estreitas do bairro da Alfama. Em outras oportunidades voltou e, vezes sem conta, vasculhou a região em buscas inúteis. Os dias passavam. De forma inesperada tornou a vê-la, esporadicamente, em outros pontos da cidade. Ora estava acompanhada do rapaz, ora de um senhor de cabelos grisalhos. Cheio de curiosidade, Afonso a observava à distância. Certo dia, diante dos olhares confusos de alguns subordinados, saiu sem a batina e sem o tradicional aparato que o acompanhava. Decidiu andar por outras localidades que atraíam aglomerações e finalmente a vira num grande mercado ao ar livre. Era o início da primavera, após um período de frio intenso que castigara os moradores da cidade, o sol brilhava radioso. As folhas voltavam a cobrir os galhos nus das árvores, a vida renascia após o rigoroso inverno. A luminosidade e o brando calor influenciavam enormemente para que os semblantes, antes tão taciturnos, se distendessem em sorrisos afáveis. A algazarra de jovens carregadores de mercadorias se misturava aos sons de pequenos animais domésticos. Bancas de assadores de castanhas na brasa, exposição de vinhos, cereais, couro, todos tinham algo para trocar e, com um pouco de sorte, vender. Afonso acabara de chegar, sem escolta e sem o hábito sacerdotal. Era apenas um homem com vestes do povo demonstrando interesse pela enorme quantidade de produtos expostos. Caminhava em meio à multidão que ali circulava. Detinha aguda percepção visual e seus olhos atentos esquadrinhavam o lugar até que pousaram sobre um vulto feminino. Viu quando a bela mulher que tanto procurava chegou. Não estava só, próximo a ela notou um homem vestido com roupas simples. Era o mesmo senhor que vira antes, coxeava de uma perna e sempre a acompanhava. Resolveu segui-los mantendo-se discreto alguns passos. Ela parecia gostar de flores. Atraída pelos coloridos vasos ornamentados, inclinou-se para cheirar algumas rosas, depois, ergueu a cabeça e disse algo ao seu acompanhante que o fez afastar-se. Aproveitando o momento,
que lhe pareceu talvez a única oportunidade de falar-lhe a sós, aproximou-se. Era a primeira vez que a via tão perto. Em poucos segundos registrou detalhes de sua aparência e, o que viu, acentuou o encantamento que o aprisionava. Dava a impressão de ter pouco mais de 30 anos. A pele alva era acetinada como as pétalas das rosas que ela segurava. Longos e sedosos cabelos escapavam de delicado véu rendilhado que os cobria, e em suaves ondas esvoaçavam em torno do rosto de feições aristocráticas. Elegante túnica de linho resguardava a silhueta de forma conservadora, mas não escondia o talhe esbelto, e as muitas joias revelavam que pertencia a uma classe social abastada. Sentindo-se observada, a mulher olhou brevemente e desviou os olhos. Afonso nem pensou em disfarçar a profunda impressão que ela lhe causara. Contrariando a cautela que sempre o guiava, impulsivamente alcançou o vaso mais próximo e o estendeu a ela perguntando com inflexão gentil. Para reverenciar a tua beleza, permita-me oferecer-te estas flores. Obrigada, mas não devo aceitar. Respondeu, olhando em volta sem encará-lo. Afonso entendeu. Era comprometido e preocupava-se com a volta do homem que a acompanhava. Ainda assim insistiu. São apenas flores. Não as aprecia? Senhor, não vos conheço e não posso aceitá-las. Sou Afonso Navarro, quando revelares teu nome, não seremos mais estranhos. Preciso ir. Ignorando a tentativa de aproximação, a mulher respondeu enquanto se afastava com o mesmo homem com quem chegara e que acabava de retornar. Afonso sentiu-se frustrado diante da oportunidade perdida, sequer sabia o nome dela. Olhou em volta e só então reparou que o vendedor de flores o encarava. Pensando tratar como um homem do povo, ele ousou dizer: Amigo, não estás com sorte. A dama é muito bonita. Vez ou outra aparece aqui sempre acompanhada, na maioria das vezes do marido. Informou o mercador ao entoar a última palavra com ênfase. Tu pareces muito bem informada. Respondeu Afonso laconicamente. As informações do homem valiam mais que revidar o sarcasmo. Necessito comprar flores para decorar um ambiente amplo, enquanto soma o valor do teu estoque. Talvez recordes algo sobre ela, quem sabe, o nome, onde vive. A fim de manter total discrição sobre o assunto, Afonso pagou o condutor de uma das carroças, que transportavam mercadorias, para deixar as flores num dos cemitérios da cidade e retornou ao convento. Satisfeito, repetia a si mesmo o nome que acabara de descobrir, Rosenthal. Segundo o mercador de flores, este era o nome que ouvira alguém chamar o homem que poderia ser o esposo ou alguém da família dela. Rosenthal não lhe parecia um nome estranho. A mente dava voltas em mil conjecturas sobre a única informação que descobrira. Entrou no convento a fim de dirigir-se ao seu gabinete. Passou pelo pátio interno sem atentar à presença de alguns frades que por ali circulavam. O ritmo acelerado que caminhava, a expressão sempre circunspecta e que naquele instante aparentava mais austeridade, impediram que alguém o interpelasse. Seus aposentos particulares estavam localizados na área da clausura, enquanto o local de trabalho ficava na área mais acessível à comunidade formada pelos noviços e por aqueles que estavam em franca atividade. Não obstante a instituição contasse com uma grandiosa biblioteca, seu gabinete particular fazia jus à fama de erudito e as paredes eram cobertas por uma infinidade de livros raros em preciosas encadernações. Afonso começou a pesquisar em suas informações arquivadas de forma metódica. Antes do fim do dia obteve a resposta sem que precisasse recorrer a outrem. Avidamente passou os olhos sobre o documento. Levi Rosenthal, descendente de judeus, morador do bairro de Alfama, proprietário de vários imóveis e de alguns estabelecimentos comerciais, entre esses constava a Casa de Joias Rosenthal,
detentora de peças tão belas e valiosas que atraía clientes entre a própria nobreza. Casado e pai de 2 filhos. Ele e sua esposa Isabel aceitaram o batismo, declararam crer na Santa Madre Igreja e ver em Jesus Cristo o Messias anunciado pela lei de Moisés. Estavam no grupo dos novos cristãos. No final do documento havia 2 ressalvas. O sacerdote que celebrou o batismo atendeu ao pedido do Marquês de F que apadrinhara os recém-convertidos para que estes não mudassem os próprios nomes. Logo abaixo a outra nota explicativa: tal solicitação incomum, considerada ofensiva, apenas fora tolerada e aceita devido à forte influência do Marquês junto ao rei de Portugal. Seus olhos releram: Isabel Rosenthal. 33 anos. Casada. Judia. Concentrado nos detalhes que descobrira, sussurrava soturnamente. A abjuração da fé não convence, embora se mostrem conversos ao cristianismo, os judeus sempre mentem para continuar às ocultas com suas práticas abjetas. O tempo passava e Afonso não a esquecia. Sentia-se surpreso com o misterioso mecanismo que o fazia distrair-se das atividades rotineiras para recordar o encontro insólito. Foi até o endereço descrito em seus documentos. À distância observou a ampla casa de paredes brancas, 2 andares, circundada por varandas ornamentadas por maciças colunatas que sustentavam belos arcos ogivais e evidenciavam o estilo gótico tão ao gosto da nobreza e do clero. Uma graciosa fonte jorrava água no centro do jardim repleto de flores. Então, o judeu instalou a família de forma principesca, confabulou consigo mesmo, sentindo inveja e despeito, não viviam de forma apertada nas estreitas ruas da judiaria. Passou a observar a residência sempre que, a pretexto de intensificar o controle e vigilância sobre os recém-conversos ao cristianismo, sai às ruas acompanhado de seu séquito bélico-religioso. Durante alguns dias, não mais a vira. Foi novamente ao mercado, diante da malograda expectativa, resolveu comprar um vaso de cerâmica decorado com arabescos em baixo relevo e pagou um portador para entregá-lo de forma anônima. Sentia-se como um jovem romântico imaginando a hipótese de que a judia reconheceria o objeto como sendo um presente dele, sem que precisasse expor-se. Por diversas vezes a seguira desde que ela saía de casa. Numa ocasião, pela segunda vez, a encontrou no amplo mercado ao ar livre. Aproveitou um breve instante em que ela estivera sozinha, furtivamente aproximar e entregar-lhe uma rosa. De forma dissimulada, ela lhe devolveu um olhar onde julgou conter 1000 promessas, aspirou o perfume da flor e acariciou o próprio rosto com as pétalas macias. Antes que fosse embora, ela sorriu, era o sorriso mais sedutor que ele já vira. Em outra ocasião a surpreendeu, por alguns minutos desacompanhada, conseguiu aproximar-se e trocar poucas palavras. Deixando de lado a reserva habitual, expôs seus mais íntimos sentimentos. Isabel, desde que te conheci, sinto meu coração algemado ao teu e passo o tempo a suspirar pelos teus carinhos. Sei que deveria ter chegado há 20 anos, mas não estou disposto a recuar diante de nenhum obstáculo. Não houve reciprocidade. No semblante da judia estampava-se o susto e o medo. Desconcertada, ela afastou-se quase correndo. Não era a reação esperada, mas ainda assim, Afonso sentia íntima satisfação em avançar um pouco mais na decisão de atraí-la para si. A partir do momento em que entrara no seminário, nunca obedecera às normas que impunham o celibato, assim como agia a maioria de seus pares. Desde o malfadado noivado, decidiu não se expor a emoções que lhe toldassem o raciocínio e logo esquecia os encontros fortuitos. Sequer recordava o nome das mulheres com as quais se relacionava, pagava-as para jamais tornar a vê-las. Mas, agora, ao conhecer Isabel, fora assaltado pelo desconforto de uma solidão que lhe parecia insuportável.
Os encontros casuais e a proximidade impossível apenas evidenciavam o deserto ao qual sua vida se assemelhava. Cada olhar, cada sorriso exercia singular efeito sobre seus sentidos. Não sabia explicar o poderoso imã que o arrastava para ela, mas sentia que algo indefinível atingira e pouco a pouco fizera ruir a camada de gelo que construíra ao redor do próprio coração. Quer ajudar o canal? Seja membro. Com apenas R$8 ou R$30 por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. E também pode fazê-lo através de PayPal. Gratidão. Capítulo 4. Planos sinistros. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20:17. Logo no início da carreira eclesiástica, Afonso buscou em uma aldeia próxima a Lisboa um velho amigo de infância. Gervásio era filho de servos de uma das propriedades da família Navarro. Crescerá junto a Afonso e exultou diante da proposta de trabalho do antigo companheiro de traquinagens infantis. Era a oportunidade de esquecer a vida modesta e angariar certa relevância social. No início era uma espécie de secretário particular, e à medida que Afonso galgava postos mais altos, congratulava-se consigo mesmo por, indiretamente, exercer um poder que só aumentava. As demais tarefas, acrescentou a função de guarda pessoal, tornando-se indispensável ao patrão que não tinha amigos, apenas bajuladores e muitos desafetos. Apenas a Gervásio, Afonso confiava algumas tarefas que envolviam maior risco. Era com ansiedade que o aguardava em seus aposentos particulares, onde poderiam falar à vontade sobre a última incumbência que lhe dera. Gervásio entrou e foi logo falando em tom baixo. Afonso, chamava-o pelo prenome apenas quando estavam a sós, o judeu sobre o qual buscas informações é Levi Rosenthal, proprietário destas casas comerciais. Gervásio entregou as anotações com os nomes das respectivas lojas. Afonso olhou brevemente a lista e a colocou sobre a escrivaninha. Com a objetividade que lhe era característica, perguntou: "E o que mais?" "Não sei se observaste. Nesta lista consta uma casa de joias bastante frequentada pelos endinheirados de Lisboa, ou seja, ele não é um judeu qualquer. Muitos de seus clientes são membros da corte de Dom João, todos sabem que ele e o Marquês de F são muito amigos." Diante da expressão de tédio do interlocutor, Gervásio fez súbito silêncio. "Continua", ordenou Afonso. "A bela mulher que te faz esquecer a batina." Diante da expressão irritada de Afonso, Gervásio se interrompeu e reformulou o que ia dizer. "A dama que despertou a tua atenção é Isabel, esposa dele, vive neste endereço em Alfama. Embora ele tenha fama de marido ciumento, ela o acompanha em muitos eventos sociais. Porém, jamais é vista sozinha." Tomando fôlego, Gervásio continuou. "Declararam ser cristãos, mas causa estranheza o fato das lojas serem fechadas antes do final da tarde de sexta-feira e só reabrirem na próxima segunda-feira. Falei com alguns servos, mas nada consegui, apenas que são tratados com certa cortesia e são bem remunerados." "Chega, imbecil", trovejou Afonso, "não enalteça esse maldito judeu. E agora, conta-me algo que eu ainda não saiba." Gervásio, acostumado aos rompantes de Afonso, continuou com a voz inalterada. "O judeu é credor de muitos nobres arruinados que tomam vultosas quantias a título de empréstimo, a fim de salvarem a reputação e continuarem a desfrutar de uma vida cercada de luxo e prazeres." Gervásio entregou nova lista com alguns nomes de fidalgos bem conhecidos na alta sociedade portuguesa. Afonso olhou demoradamente a lista, antes de dizer: "Sim, como eu já imaginava."
O usurário explora a bolsa de muitos incautos. No futuro talvez sirvam de testemunhas de acusação. Ou não, pois em um depoimento deverão expor a própria ruína. Pretendendo ser eficiente, Gervásio sugeriu com entusiasmo: devemos buscar meios de burlar a vigilância do judeu no próprio lar. Conheço uma mulher, chegou a Portugal há um ano em busca de trabalho. Os olhos brilhantes de Afonso eram a única manifestação de algum entusiasmo, quando perguntou: qual é a procedência dela? É oriunda de uma das colônias portuguesas da África e vive com os pais. Se é da tua confiança, providencie algumas referências pessoais atestando idoneidade e mande-a comparecer no endereço dos judeus. Prometa a razoável quantia monetária em troca das informações. Se ela conseguir o emprego e permanecer fiel a nós, conseguiremos o que queremos. Gervásio saiu em busca da futura cúmplice. Dirigindo-se à região próxima ao porto, em um dos locais de ancoradouro do rio Tejo, entrou numa casinhola simples com a familiaridade de quem não necessitava que lhe conduzissem ao interior da habitação. Zaira indagou entre surpresa e feliz: a que devo a honra de uma visita inesperada? Preciso falar contigo, a sós. Papai ainda não chegou do porto, mamãe está no quintal, mas não nos incomodará, pois a surdez não permitirá que nos ouça. Diga logo o que te trouxe aqui. Tenho uma proposta de trabalho. Não é segredo que os judeus têm muita dificuldade em contratar servos entre os membros da sociedade portuguesa. Gostaria que se apresentasse numa determinada residência e se oferecesse para colaborar nos serviços domésticos. Zaira arregalou os olhos ao retrucar enfurecida: assim me ofendes. Eu venho de longe em busca de progresso. Vivo acalentando a esperança de uma vida contigo e tu propões que eu me transforme em empregada de judeus. Vás sonhando. Ouça, antes de recusar. Não é um trabalho comum. Quando conseguires desempenhá-lo de forma satisfatória ganharás uma fortuna. Sairemos de Lisboa, viveremos uma nova vida cheia de prazeres e glórias. Seremos respeitados, nunca mais seremos submissos a ninguém. Diante de tantas promessas, Zaira emudeceu e ouviu com atenção enquanto Gervásio explicava. Como bem sabes, eu trabalho para um defensor da igreja. Ele necessita de informações sobre um determinado casal de hereges dissimulados. Inicialmente, a tua tarefa se resumirá em ganhar a confiança dos patrões, informar a localização dos ambientes da casa e revelar os hábitos da família. Talvez tenhas que prestar um depoimento contando às autoridades o que descobrir lá. É uma atividade arriscada. Se não desagradar meu chefe, correrás apenas o risco de tornar-te muito rica. Ambos sorriram maliciosos e Gervásio continuou. Mais adiante receberás outras incumbências, mas não te preocupes, será por pouco tempo. Gervásio lhe mostrou um pacote com algumas garrafas de bebidas alcoólicas e fez um convite. Uma proposta tão extraordinária merece uma comemoração, não achas? Zaira aceitou o primeiro de muitos outros cálices. Mantinham encontros constantes, momentos em que ignoravam a presença de seus pais idosos e cometiam muitos excessos. Dias depois, conseguiram efetuar a primeira parte do plano. Zaira tornara-se a nova auxiliar de atividades domésticas no lar de Levi e Isabel, e também passou a ser mais uma espiã na vasta engrenagem que movia o Tribunal do Santo Ofício. Cheios de ambição e cobiça, nenhum deles jamais imaginou os desdobramentos de tão nefastos planos e quanto isso lhes custaria no futuro. Isabel não conseguiu esquecer as palavras de Afonso, longe de sentir-se enaltecida, recordava-as cheia de apreensão. Numa tarde em que saía de casa, surpreendeu-se com algo que a assustou ainda mais. A poucos metros de casa ela identificou um vulto masculino seguindo-a deliberadamente.
Na fisionomia do perseguidor reconheceu Afonso Navarro e concluiu que todos os demais encontros apenas pareceram casuais. Era a primeira vez que havia trocado alguns sorrisos e olhares com outro homem que não fosse o seu esposo, de forma inconsequente aceitar alguns presentes que eram entregues em sua casa. Chegavam de forma anônima, pelas mãos de um portador desconhecido, mas ela sabia que partiam dele. Ouvir aquela declaração que mais lhe parecera um aviso, uma ameaça. A descoberta de que era vigiada por esse desconhecido teve condão de despertá-la, definitivamente, do encantamento pernicioso. No início sentira-se envaidecida com as atenções de um homem bonito, elegante que lhe parecera tão gentil. O que antes lhe parecera lisonje causava-lhe agradáveis sensações de ser admirada, agora lhe infundia arrependimento e medo. Ela sabia dos muitos rumores envolvendo famílias de judeus. Os perigos que lhes rondavam os passos eram numerosos, muito graves para que ela não se intimidasse diante de qualquer ameaça à sua segurança e consequentemente de sua família. Havia passado as últimas semanas imersa em atroz inquietude, reclusa. Destruíra as flores e outros mimos que lhe foram enviados. Em sua casa, apenas o velho Jonas havia notado com estranheza a presença do desconhecido que vez ou outra aproximava-se dela. E era ele, o servo, quem recebia os presentes e entregava-lhes sem que ninguém da família notasse. Em seus olhos havia surpresa e censura, mas ele a conhecia desde quando era garota, era-lhe fiel e embora condenasse sua atitude, não ousava repreendê-la. Zaira, a espiã, reportava tais acontecimentos a Gervásio com o exagero típico dos caluniadores. Sem saber ao certo o que ocorria, afirmava ao cúmplice que a judia vivia muito infeliz por ser severamente vigiada pelo esposo ao qual era submissa. Ao ouvir tais disparates, Afonso alimentava as inclinações malsãs de destruição sem considerar o quanto espalharia sofrimento. A palavra que tantas vezes é instrumento de esclarecimento e consolo, na boca de Zaira convertera-se em diabólica arma de extermínio. Embora espíritos malfeitores, fomentadores da discórdia e de toda a espécie de desordem, se unissem ao trio de insensatos, amigos espirituais não descansavam, e mediante imensos esforços, buscavam inspirá-los durante o dia, admoestá-los durante o sono, em graves recomendações para que se detivessem no escabroso caminho que escolheram. Capítulo 5. Na corte de João V. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus. Mateus 5, 27, 28. Abeirando-se dos 30 anos, o Marquês de F. ostentava a segurança daqueles que são aquinhoados desde o berço, com a fortuna, o acesso aos grandes mestres e o prestígio de ser filho de uma das mais antigas famílias da aristocracia portuguesa, cuja lealdade era muito valorizada pelo rei. Tempos atrás, após desentender-se com o pai, o Marquês supôs-se deserdado e partiu para terras distantes. Ansiava provar seu valor. Embora lhe doesse a ausência do lar e a falta do aconchego de viver entre os seus, partiu em busca de fazer o fortuna própria. Associou-se aos mercadores que compravam produtos na China, Índia e em países árabes e os revendia na Europa, em especial França e Espanha. Agora, após quase uma década estava de volta ao velho Portugal. Através de longa carta de sua mãe, fora informado de grave doença do pai e da necessidade de voltar ao torrão natal. Retornara casado com a Leila, graciosa jovem nascida na Espanha e filha de comerciantes libaneses. Embora a moça fosse cristã, tal origem foi algo estarrecedor para uma família de nobres europeus. Sentimento logo amenizado pela afabilidade da moça grávida que aguardava o primeiro neto do casal. E também, pela enorme quantidade de dinheiro que o Marquês utilizou para restaurar as finanças do pai, cujo estilo de vida perdulário exigia gastos vultosos a fim de manter aparências pomposas,
fator preponderante que o levou à ruína financeira. Pôde auxiliar ao querido pai quando ele partiu da terra, o viu feliz pela reconciliação e pelo sonho de ter um neto que perpetuasse os títulos e as glórias do nome ilustre. Porém, contrariando as expectativas dos avós portugueses, nasceu uma linda menina. Ignorando os costumes da época, o marquês festejou e mandou repicar os sinos da igreja do castelo, como se houvesse nascido um varão. As crianças dos nobres europeus deveriam ser delegadas às amas e aos preceptores, mas indiferente ao costume, o marquês não se incomodava ao deparar-se com os olhares dos passantes, surpresos, ao vê-lo em longas caminhadas carregando a filhinha nos braços pelas ruas da cidade. Se associasse a simples mercadores causava profunda vergonha aos seus pares pertencentes à nobreza, tal situação não o incomodava. Orgulhava-se da prosperidade alcançada e longe de classificar outros povos como estranhos, sentia-se um cidadão do mundo inteiro. Assimilara caracteres de diversas culturas, o que o tornara um homem deveras cosmopolita e lhe acentuara o caráter liberal. Durante o exílio de seu país tivera a personalidade forjada em situações desconhecidas pela maioria de seus conterrâneos, insulados em terras ibéricas. A convivência com diferentes povos e as experiências baseadas em outras culturas fizeram com que ele passasse a valorizar as diferenças, sem ater-se às raças, títulos e posição social. Sentia-se feliz por esquecer de vez as rixas familiares, diminuir as viagens ao centralizar os negócios em Lisboa e a festa que planejava, a fim de apresentar Leila, passou a ser um dos eventos mais concorridos e comentados nos salões de Lisboa. Entre os convidados pertencentes à classe de comerciantes com os quais tinha interesses em comum, estavam os judeus Levi e Isabel Rosenthal. Eles não ignoravam que o marquês planejava o evento com o propósito de apresentar a esposa à sociedade lisboeta, e assim, dissipar quaisquer constrangimentos pelo fato de Leila ser uma plebeia estrangeira. Consequentemente sabiam que toda a nobreza portuguesa estaria presente. Embora Isabel não desejasse ir a nenhum lugar, muito menos a uma movimentada festa, iria prestigiar os queridos amigos. Estranhos presságios a dominavam. Ela esmerou-se nos cuidados com a aparência desejando ocultar o temor que lhe assolava a alma. Acabara de aprontar-se para sair quando Levi chegou. Era segura da admiração do marido, ainda assim desejava ouvi-lo. Receio que a mais alta corte estará presente com todas aquelas mulheres empoadas, portando joias, grandes perucas. Como estou? Como sempre, serás a mulher mais bonita da festa. Bela. Levi se aproximou da esposa, segurou sua face com ambas as mãos, observou com olhos apaixonados as feições angelicais que pareciam esculpidas por genial artista e desabafou. Muito bela, para que eu tenha paz. Isabel sabia que o comentário era uma oportunidade para que ela brincasse com os ciúmes de Levi. Desconfortável sensação de culpa fez baixar os olhos. Levi julgou que houvesse aborrecido, beijou-a na fronte, ela permaneceu sem encará-lo, abraçando-o e apoiando o rosto junto ao seu coração. Levi acariciou-lhe os longos cabelos e indagou. Isabel, o que acontece contigo? Nos últimos dias observei que pareces assustadiça. Meu querido, Simão ainda é jovem e Jonas está muito idoso. Em Lisboa transitam forasteiros de toda parte. Às vezes sinto medo de andar pelas ruas apinhadas em companhia de apenas um deles. Compreendo. Temos alguns funcionários que possuem a minha confiança. Providenciarei para que possas sair de casa sem receio de nenhum perigo. Não. Não quero sair. Estranhos presságios como sombras sinistras parecem esvoaçar em torno de nós. Se algo nos acontecer não vou suportar. Como eu poderia viver sem ti nossos filhos? Levi percebeu que algo grave ocorria. A esposa sempre alegre e vivaz costumava fazer troça dos cuidados para com ela,
nunca levar a sério seu ciúme e nunca lhe dera motivo para desconfianças. Observou a pálida e suplicante sem que decifrasse o motivo do pânico. Minha querida, dizia enquanto beijava-lhe as mãos frias, nenhuma de nossas propriedades é mais valiosa que nossa família. Tu és a joia mais preciosa que Deus poderia ofertar-me. Conta-me, se alguém ou algo te amedrontou. Não fui ameaçada, mas sinto que nossa felicidade está em risco. Levi viu que ela chorava, com delicadeza secou-lhe as lágrimas. As vibrações da esposa acabaram por contagiá-lo e por um instante considerou que nenhum lugar era suficientemente seguro para uma família judia, mesmo se esta declarasse ser cristã. Tentando reagir, falou. Continuaremos nossa conversa amanhã. Nunca ocultamos nada um do outro. Quero ouvir sobre todos os teus medos e lidaremos juntos com quaisquer perigos. Confia em mim. Como revelar algo que o magoaria e faria estremecer a confiança nela depositada? Isabel afligiu-se sem coragem de algo dizer, apenas assentiu com um gesto de cabeça e Levi continuou. Agora, temos uma festa para ir. O Marquês nos aguarda e será descortês se não comparecermos. Devemos-lhe muito para não prestigiar uma ocasião tão importante para ele. Não achas que Leila sentirá a tua falta? Partiram para o campo. O castelo, onde seria realizada a festa, estava situado nos arredores de Lisboa. O Marquês aproveitou a vindima, colheita da uva, e esmerou-se em todos os detalhes preparando-se para apresentar a esposa à sociedade lusitana. Restaurou os imensos salões do castelo, mandou abrir grandes portas nas laterais, de forma que o ambiente requintado do interior se integrasse às enormes tendas que se espalhavam pelo amplo jardim. Grinaldas de tecidos finos, profusão de flores e grandes candelabros, com a branda claridade da luz das velas, tornavam os salões aconchegantes e convidativos. O requinte se estendera até mesmo às tendas, forradas com grandes tapetes e poltronas macias estrategicamente dispostas entre as mesas repletas de iguarias. Quando o tom rosa do céu e a brisa suave anunciavam a noite, nas alamedas sombreadas que serpenteavam rumo ao castelo, avistava-se as primeiras carruagens puxadas por soberbos cavalos. Os brasões gravados no metal que revestia os luxuosos coches evidenciavam a presença de boa parte da nobreza, inclusive João Francisco, historicamente conhecido como Rei João V, e todo o seu séquito de bajuladores. Os ornamentos em ouro nas carruagens de banqueiros estrangeiros e comerciantes evidenciavam que, embora não exibissem títulos e brasões, muitos deles eram detentores de fortunas ainda maiores. Logo depois chegaram os membros do clero, a maioria composta por inquisidores com suas expressões soturnas e longas batinas. Foram acomodados em uma das suntuosas salas, especialmente preparada para que permanecessem longe do burburinho da festa. No centro do salão principal, em frente ao camarote onde estava acomodado o rei, havia um grande tablado. Após o consentimento do dono da festa, o mestre de cerimônia afastou as cortinas e as apresentações iniciaram. Praticantes de esgrima executavam seus volteios elegantes fazendo ressoar o tilintar das espadas. Posteriormente aos aplausos, surgiram as silhuetas esguias dos bailarinos franceses, encantadores em seus figurinos coloridos e leveza de movimentos. Uma equipe de dançarinos de Madrid trouxe a beleza da dança que lembrava os bailados ciganos. As exibições prosseguiam. Um menestrel tocava o bandolim e declamava suas trovas homenageando o rei, quando um dos conselheiros reais aproximou-se e lhe falou discretamente sobre a presença de plebeus em tendas mais distanciadas do castelo. Vossa Majestade não ignora os estranhos costumes do Marquês, mas obrigá-lo a confraternizar com aldeões e camponeses é uma afronta. Um despautério. Precisamos decidir imediatamente quais providências tomar. Prontamente o Marquês foi chamado a explicar-se ao rei. Sem fazer caso do estardalhaço,
manteve-se inalterado. Há quantos séculos utilizamos a vindima não apenas para comemorar a opulenta safra da uva, mas para celebrar o esforço conjunto de todos que contribuíram. Aqueles que estão em tendas mais distantes são apenas os trabalhadores de meus vinhedos. Não posso deixar de lembrar que são também portugueses. Após o marquês ser dispensado, o rei confabulava com alguns conselheiros e o secretário particular. Longe de agastar-se, o rei coçava o queixo pensativo. Usando a astúcia que lhe era característica, concluiu: ao fim e ao cabo, não há más intenções. Afinal, desde a meninice conheço o caráter sincero do marquês, temos quase a mesma idade, desde sempre sei que ele é deveras liberal e carismático. Por que não usar a irreverência do amigo a meu favor? Não vejo a presença dos camponeses como uma ofensa à autoridade real, quando sabemos da necessidade de congregar toda a população sob a minha tutela. Um pouco mais de popularidade faria enorme bem a mim e ao reino. Mandem esvaziar uma das tendas próximas ao castelo, anunciem minha presença e a boa vontade em receber cumprimentos. Antes que pudessem recobrar-se da surpresa, os membros do séquito real receberam ordens para que organizassem uma grande fila. Foi necessário esclarecer que desta vez o soberano não ouviria queixas e solicitações, apenas seria permitido aos vassalos beijar-lhe as mãos. Minutos depois, cada súdito aproximava-se, ajoelhava e inclinava a cabeça. A maioria teve dificuldade de desviar os olhos do rei, uma estranha figura envolvida em capa luxuosa, recamada de ouro, face empoada, olhos delineados e uma grande peruca branca fixada na cabeça. A aparência era demasiadamente exótica para os simplórios campônios. É que João Francisco tornara-se um imitador dos costumes parisienses e sua corte passaria para a história como aquela que, usufruindo da imensa quantidade de ouro proveniente do Brasil, cercou-se de luxo comparável ao reinado de Luís XIV, o francês chamado Rei Sol. Após a improvisada cerimônia do beijamão, com a vaidade real aplacada, João V voltou ao camarote e a festa prosseguiu. Grande número de servos atendia a todos e os convivas se deleitavam com a abundância de bebida e guloseimas diversas. O Marquês de F solicitou a atenção dos presentes no grande salão. Proferiu ligeiras palavras em reverência ao rei. Em afetuosa manifestação de apreço, a esposa apresentou aos compatriotas. A orquestra iniciou a execução das músicas. As danças se sucediam e o salão fervilhava com a multidão embalada pelo ritmo das canções e pelo vinho. Enfadado, Afonso resolveu sair da sala reservada aos clérigos. As conversas se tornaram tediosas e sem sentido. Em sua mente permanecia a fixação em torno de Isabel. Imaginando-a no grande salão, não se conteve e, discretamente, começou a caminhar entre os convidados. Evitava a todo custo que ela soubesse de sua função de sacerdote, supondo que tal fato o faria perder a chance de aproximar-se dela. Logo avistou Levi Rosenthal, o homem que considerava odioso. Em seus devaneios imaginava-o maltratando a esposa, encarcerando-a. Única justificativa para o fato de que não mais a vira ausentar-se de casa. Contara aos 15 dias. 2 semanas em que, ansioso, imaginara 1000 aflições às quais Isabel era submetida e engendrara 1000 modos de libertá-la de tão cruel sina. Zaira, a serva espiã, muito contribuíra para tais conclusões errôneas, pois era ela informar que a judia passara os últimos dias muito triste, mantendo-se reclusa em seus aposentos. Afonso deduzira que o judeu vivia indiferente, sem atentar ao sofrimento da mulher que padecia sem nenhum auxílio. Oculto atrás de uma grande pilastra, ele permanecia próximo ao local onde Levi conversava com alguns dos mais eminentes representantes de companhias do comércio entre Portugal e outros países. Estava próximo o suficiente para observar que o judeu parecia inquieto e a todo instante examinava o salão com um olhar atento, como se procurasse alguém.
Em um determinado momento seguiu seu olhar que demorava num único ponto e então viu Dirce uma beleza quase imaterial em seus trajes vaporosos. Suspirou enlevado, pensando que num salão lotado de nobres, era ela, Isabel, a judia que tinha porte de rainha. Afonso olhou novamente para Levi e por um breve momento julgou ver em sua expressão facial algum sentimento que sugeria desvelo. Tratou de rechaçar o pensamento, preferindo acreditar que ele olhava, sim, mas movido pelo ciúme que o fazia vigiá-la e prendê-la. Levi, por sua vez, desde o último diálogo com a esposa, sentia aumentar o estranho desassossego. Rodeado por parceiros comerciais, ouvi um deles dizendo: a Inglaterra e a Itália já possuem casas bancárias e é inaceitável que Portugal e Espanha não ofereçam esses serviços. A conversa prosseguia animada. A maioria achava o reino rico e importante o bastante para contar com instituições semelhantes. Um comerciante, que possuía antepassados ingleses, descrevia o Banco de Londres com entusiasmo. O marquês aproximou-se do judeu o suficiente para perguntar-lhe discretamente: Levi, meu caro, algo te desagrada? Embora a tua festa esteja impecável, talvez hoje eu não seja uma boa companhia. Nos últimos dias soubeste de alguma artimanha contra os judeus? Não. Alguma ameaça de perseguição te incomoda? Não sei. Embora eu não consiga explicar a razão, sinto o cérebro torturado por estranhas sensações.